Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Smart Tech e nesse vídeo eu vim trazer para vocês um comparativo bem interessante de dois smartwatches que tem basicamente a mesma faixa de preço e eles têm a mesma proposta. Então aqui eu tenho o Z-Blaze GTS e o P8 Pro Max, conhecido também como DT36. Então são dois smartwatches que foram lançados há pouco tempo e muita gente tem dúvida entre estar escolhendo o Z-Blaze GTS e o P8 Pro Max, o DT36. E eu vou estar apresentando para vocês nesse comparativo o que tem de diferença entre esses dois produtos. Então já vai deixando o seu like, se você não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações. E sem enrolação, vamos pro vídeo. Então pessoal, antes de fazer esse comparativo, eu vou estar apresentando para vocês as especificações técnicas de cada um desses modelos. Então aqui do meu lado esquerdo eu tenho esse lançamento, que é o Z-Blaze GTS. Ele vem com uma tela de 1.54, com resolução de 240 por 240, uma bateria de 240 mAh, que o fabricante promete 10 dias em standby e 7 dias em uso moderado. A questão da autonomia da bateria vai variar muito de acordo com o usuário. Aqui do lado direito a gente tem o P8 Pro Max, conhecido como DT36. Aqui a gente tem uma tela de 1.75 com uma resolução de 420 por 480, então aqui a gente tem uma tela e uma resolução mais alta. E uma bateria de 260 mAh. É uma bateria maior, mas não significa que ele vai ter uma autonomia melhor, porque ele tem a tela maior e a resolução também um pouco mais alta. Isso consome um pouco mais de bateria. Então aqui no DT36 a gente vai ter de 2 a 3 dias de bateria no máximo. Isso também é muito relativo, que vai variar muito de acordo com o uso, porque os dois smartwatches eles realizam e atendem chamadas, então isso consome bastante da bateria de cada um desses smartwatches. Vamos lá pessoal, vamos partir para a parte do acabamento agora. Os dois smartwatches têm um bom acabamento, ambos eles são constituídos em plástico, eles têm um estilo bem parecido, eles são bastante inspirados no Amazfit GTS, então eles são bem parecidos. Aqui no Z-Blaze a gente tem um detalhezinho no corpo do relógio. Tá vendo? Ambos têm esse botãozinho para acender e apagar a tela. Aqui na parte de trás também eles são um pouquinho diferentes. Aqui no Z-Blaze ele é um pouquinho mais simples aqui na parte de trás. Então aqui no Z-Blaze a gente tem os pinos onde é encaixado o carregador. Aqui tem a saída do alto-falante. E depois a gente tem o microfone, que ele fica bem escondido aqui embaixo da pulseira. Não dá para ver, ele fica bem escondido. E aqui no DT36 a gente já tem um acabamento um pouquinho mais refinado. Então aqui é os pininhos onde é encaixado o carregador, sensor de batimento, a saída do alto-falante. Aqui em cima a gente tem o microfone. Na lateral, aqui no Z-Blaze aparece o alto-falante e aqui no DT36 não. O DT36 ele tem um acabamento um pouquinho melhor. Aqui na parte da frente, pessoal, por incrível que pareça, o Z-Blaze ele tem uma tela menor, mas a caixa do relógio é maior do que o DT36. Então o DT36 ele tem a tela maior, ele tem a tela de 1.75, mas a caixa dele é menor do que o do Z-Blaze. Só dá para perceber se colocar um do lado do outro. Aqui no Z-Blaze a gente tem o nome da marca da Z-Blaze, que deixa o smartwatch bem bonito. Eu achei bem interessante, porque disfarça também essa borda que tem aqui embaixo, que é uma borda que é um pouco maior. Ambos os smartwatches têm a pulseira de silicone de 20 mm com pinos. O acabamento e conforto da pulseira é igual para os dois. Uma pulseira bem confortável, bem maleável. Então é uma pulseira de boa qualidade. Aqui a diferença na pulseira fica na fivela. Então aqui no Z-Blaze a gente tem aquela fivela mais tradicional. E aqui no DT36 um fecho mais estilo Apple Watch. Essa é a diferença nas pulseiras. Então agora pessoal, vou falar das funções, das principais diferenças. Caso vocês queiram conhecer cada um desses modelos, as funções de uma maneira mais detalhada, eu vou deixar na descrição do vídeo o review completo do Z-Blaze e do DT36. Começando com a tela, pessoal. Aqui a gente tem uma tela de 1.54 contra uma tela de 1.75. Deixa eu mudar o watch face aqui para poder estar mostrando a distribuição da tela. Deixa eu ver aqui.
a proporção de distribuição de tela é mais ou menos assim. Então aqui no DT36 a gente tem uma tela maior, com uma resolução maior também. Então agora vamos ver os acessos rápidos. Aqui no DT36, quando a gente abaixa essa janelinha, a gente vai ter a conexão Bluetooth, o nível de bateria e aqui para a gente poder estar silenciando o smartwatch. Apenas isso que a gente vai ter nesse acesso rápido. Aqui no ZBlaze ele já é muito mais completo. Então aqui a gente tem a previsão do tempo, aqui a gente tem as configurações, tem diversos ajustes aqui, tem cronômetro, alarme, aqui o cronômetro regressivo, nível de brilho, aqui a gente pode estar ativando e desativando a função de chamadas, aqui é o modo silencioso, modo teatro, redefinir o sistema, desligar o smartwatch, informações e aqui o QR Code para poder estar baixando o aplicativo. Então aqui no ZBlaze a gente tem muito mais acessos rápidos, aqui é o modo silencioso, o brilho, nível de bateria, então a gente tem bastante informações aqui nesse menu rápido, coisa que aqui no DT36 a gente é bem limitado. Então aqui no DT36 quando a gente arrasta para o lado, a gente vem para o menu, para a janela de apps. Aqui no ZBlaze a gente tem que arrastar para o outro lado. Então aqui a gente tem um menu muito mais enxuto. Ele não arrasta, ele não passa a página. Então todos os ícones e funções eles vão ficar apenas nessa tela. É um menu super enxuto. Enquanto aqui no DT36 a gente tem uma janela, 2 e 3. A gente tem 3 janelas de apps aqui no DT36. Enquanto aqui no ZBlaze a gente só tem uma. Não significa que o ZBlaze tem menos funções. E eu vou estar mostrando para vocês isso daqui também. Então uma outra vantagem que eu tenho que destacar aqui no ZBlaze são as watch faces. Então aqui a gente tem algumas watch faces nativas do relógio. Na verdade são 4. Porém, através do aplicativo da Fit, você vai ter 60 temas de watch faces que você pode estar baixando aqui no relógio. E além disso, você pode personalizar a tela inicial com uma foto da galeria aqui no ZBlaze. Aqui no DT36 não. A gente vai ficar limitado a apenas essas watch faces. Então ele tem 6 watch faces. Você não consegue estar baixando novas watch faces e não consegue personalizar a tela inicial com foto da galeria. Então aqui em ambos os smartwatches, quando você arrasta para cima, você vai ter acesso às notificações. Ambos os smartwatches vão receber todas as notificações de redes sociais e de aplicativos quando você permitir no aparelho celular, no aplicativo. Eles conectam com um aplicativo diferente. Aqui no DT36 a gente vai conectar esse relógio com o aplicativo Fundo Pro. E aqui no ZBlaze com o aplicativo da Fit. Então agora eu vou estar destacando as principais funções. Então aqui no ZBlaze a gente vai ter resumos do pedômetro, monitoramento de sono. Aqui a gente tem o sensor para medir os batimentos cardíacos, modo esportivo. Então aqui já é um outro ponto para o ZBlaze. Então aqui no DT36 ficou faltando isso, modos esportivos. Aqui a gente tem 8 e aqui a gente tem apenas 2. Continuando, aqui é o tecladinho para a gente poder estar realizando chamadas. Nos dois smartwatches tem essa função de chamada. Aqui é para você poder estar medindo os batimentos cardíacos. Aqui a oxigenação do sangue. Aqui a gente tem o clima da região. Isso daqui a gente programa no aplicativo. Aqui no DT36 a gente não vai ter essa função de clima. Depois a gente tem aqui as notificações. Aqui no DT36 a gente tem um limite maior de caracteres. Então as notificações você vai conseguir ler um conteúdo maior do que aqui no ZBlaze. Não que isso vá atrapalhar, mas você consegue visualizar menos caracteres aqui no ZBlaze. Depois a gente tem o acesso à câmera. Quando ele está conectado e sincronizado, você vai disparar foto de forma remota. Então você vai abrir a câmera através do seu celular, através do aplicativo, e vai disparar uma foto de forma remota. Aqui é o menu de configurações, que a gente já viu naquela janelinha lá em cima. Aqui é o acesso às mídias. Então aqui você consegue estar controlando as mídias do smartphone, ou você consegue estar reproduzindo as mídias do smartphone aqui no smartwatch. Então aqui a gente só consegue avançar, retroceder, dar play e dar pause. Aqui no DT36 a gente consegue aumentar e abaixar o volume. Então aqui no controle de mídias no DT36 ele é melhor. Como ele não está conectado, mas tá vendo, a gente tem mais funções aqui. Então a gente consegue avançar, retroceder, dar pause, dar play e aumentar e abaixar o volume da mídia. Enquanto aqui no ZBlaze a gente não consegue ter o controle do volume. Então vamos aqui para a janela de apps
do DT36. Então aqui a gente tem o acesso a notificações, calendário. No ZBlaze a gente não vai ter a função de calendário. Aqui é para você estar localizando o seu smartphone quando ele está conectado e sincronizado. Lembrete de sedentarismo, economia de bateria, calculadora. No ZBlaze também eu não encontrei calculadora. Aqui é toda a parte de gestos e sensores. Quando você levanta o pulso, a tela do smartwatch acender de forma automática. Aqui no ZBlaze também tem, só que você configura através do aplicativo. Aqui a gente tem o cronômetro. No ZBlaze a gente também tem o cronômetro e tem o cronômetro regressivo. Aqui são algumas configurações de Bluetooth, configuração do relógio, de brilho, de som, volume, visor. Então é toda a parte de configurações a gente tem aqui. Passando para a próxima janela, aqui a gente consegue acessar os contatos quando ele está conectado e sincronizado, os contatos do seu celular. Aqui é o tecladinho para poder fazer ligações. Aqui a gente vai poder ter acesso a alguns históricos de chamadas quando ele está conectado. Aqui é SMS, sensor de batimentos cardíacos, controle de mídias, que eu já mostrei. Aqui é para poder medir a pressão arterial. Aqui é a oxigenação do sangue. Aqui a gente tem o ECG, que é o eletrocardiograma, que a gente não tem aqui no ZBlaze, também essa função. É uma função bem interessante também. Não sei se ela tem muita precisão, mas é uma função que a gente tem aqui no DT36 e não tem no ZBlaze. E partindo para a última janela, aqui a gente tem o histórico, o pedômetro, o modo corrida, que é o que ficou faltando aqui no DT36, tem mais modos esportivos, o monitoramento de sono, que a gente tem nos dois. Aqui são alarmes, a gente tem nos dois também. Aqui é a parte de tema, então esse tema vai mudar apenas o fundo da janela de apps. Então a gente deixa no tema 1, que é um tema mais neutro. Aqui é toda a parte de conexão Bluetooth. Aqui a gente vai ajustar o idioma. Você pode estar ajustando de forma manual ou você pode estar ajustando, deixando que ele ajuste automático através do aplicativo. Controle de câmera, para você poder estar disparando uma foto do seu celular de maneira remota. Então é isso, pessoal. Espero poder ter esclarecido um pouquinho das dúvidas que vocês têm em relação a esses dois smartwatches. Caso vocês queiram conhecer cada um desses modelos de uma maneira mais detalhada, vai aqui na descrição do vídeo que eu vou estar deixando um review completo de cada um desses modelos. Vou deixar também na descrição do vídeo link de compra, caso vocês queiram adquirir o ZBlaze GTS ou o DT36. E não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. E até a próxima.